of you all the time. Oi, eu sou a Ekatara, sou bruxa e sacerdotisa. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo muito especial. É uma memória que voltou para mim recentemente e que explica uma prática que sempre existiu dentro da minha família. É uma tradição que eu vivi desde criança, né? Que a minha mãe ela praticava e que só agora, através de um sonho, eu consegui compreender completamente. Eu vou contar a história toda, desde os gestos que observei em casa, os rituais do Dia dos Finados, até a viagem que fiz em uma vida passada, onde eu descobri a origem dessa prática ancestral. Desde pequena, toda a época que se aproxima o Halloween e o Dia dos Finados, eu via minha mãe preparar a casa de uma forma especial. Ela acendia velas, apagava algumas vezes, reacendia elas de novo, colocava oferendas, pão, fruta, chá, mel e fazia tudo em silêncio e com muita reverência. Nunca me explicou muito com detalhes, dizia apenas que era tradição de família. Com ela aprendi a fazer as conexões com meus ancestrais, a sentir a presença deles e a oferecer respeito às suas memórias. Quando chegava o Dia dos Finados, tudo fazia parte do ritual. Acender as velas, colocar alimentos, fazer as oferendas, chamar a presença dos que vieram antes de nós. Sempre soube que aquilo tinha significado, mas só recentemente que eu consegui compreender o porquê. Foi através de um sonho, uma experiência tão viva que parecia mais uma viagem da alma do que um simples sonho. Eu fui levada a um lugar antigo e ali finalmente entendi como nasceu essa prática, como era feita e a força que ela carrega. No sonho fui levada à Irlanda antiga, cercado assim por umas colinas verdes, rios tranquilos e florestas densas, onde ilhas costeiras e penhascos guardavam memória de povos antigos, druidas e sacerdotisas. Eu caminhei bem consciente por caminhos de pedras e portais, marcado com alguns símbolos, runas que carregavam algumas histórias de geração. No centro dessas terras encontrei um templo antigo de pedra escura. O lugar era muito silencioso e majestoso, muito lindo. No interior, centenas de velas iluminavam o ambiente, criando um ritmo suave de luz e sombra. No centro tinha um altar muito grande, cercado por mulheres com capuz, movendo-se com serenidade e propósito. Eu sabia no fundo da minha alma que eram as minhas ancestrais, minhas irmãs de linhagem. O ritual que presenciei era muito familiar e muito mais profundo do que qualquer coisa que eu já havia vivenciado antes. As mulheres apagavam as velas de propósito, deixavam a fumaça subir lentamente e em seguida aproximavam-se uma pequena chama da fumaça e a vela reacendia sozinha. A energia que senti subindo pelo peito era quente, vibrante, como se a própria vida atravessasse o ar. Uma voz ecoou dentro de mim, suave, firme e muito conhecida. O que ela me falava era o seguinte: é o que herdamos, a chama que retorna quando o véu é tênue e o sangue se lembra. Aqui à noite entre mundos convocamos os que vieram antes. Naquele instante, tudo fez sentido. Eu vi rostos surgirem nas chamas, chamas reacendidas, olhos que me reconheciam, sorrisos silenciosos, presenças do outro lado. Eu compreendi que nunca interrompemos essa prática. Ela sempre existiu na nossa linhagem, guardada, meio que esquecida, meio velada, esperando o momento certo para despertar. Enquanto eu observava, percebi que eu mesma estava ali entre aquelas mulheres, vestidas de mantos escuros e adornos. Ali, eu era uma sacerdotisa guardiã do fogo ancestral. Vi como nasciam as velas, como eram feitas as oferendas, como cada gesto carregava significados profundos. Cada vela apagada e reacendida era um chamado, uma ponte viva entre os mundos. E talvez você também tenha algo assim
na sua própria família. Gestos, hábitos ou pequenas tradições que ninguém explicou de onde vieram. Talvez você já tenha visto seus pais fazendo algo, ou eles mesmos já tinham visto os avós fazendo e acabou virando apenas um hábito do dia a dia. Às vezes passa por despercebidos, né? Mas pode ser uma memória ancestral escondida esperando ser reconhecida. Me conta aqui nos comentários quais hábitos ou tradições você já percebeu dentro da sua própria família, que pequenos atos se repetem de geração em geração, mesmo que ninguém explique o motivo. Quero muito que você compartilhe e reflita sobre isso, porque talvez dentro da sua própria casa existe chamas esperando para ser reconhecidas e reacendidas. Observar e reconhecer é trazer consciência para esses atos poderosos. Pequenos gestos podem ser rituais, memórias e magia, e podem se tornar o elo que conecta o passado com o presente e também com o futuro. O que praticamos no dia a dia dos finados, na minha casa, é acender velas, apagá-las e reacendê-las pela fumaça da vela. Fazemos as oferendas e também fazemos o chamado dos nossos ancestrais. É a mesma prática que as minhas ancestrais reutilizavam nas terras celtas e nórdicas. A vela apagada apresentava o ciclo da vida e da morte, e a fumaça era o caminho entre os mundos. E quando a vela reacende, é a presença ancestral retornando para iluminar a casa. Essa é a memória que eu compartilho com vocês, a tradição da minha família. Existe há gerações e agora com consciência podemos reconectar-se com ela, sentir a energia da linhagem e o poder do ritual. Quando uma chama ela desperta, reacende-se, não é só o fogo, mas toda a linhagem, toda a memória, todo o poder ancestral que habita em nós. Vou falar uma conjuração para você fazer para chamar os seus ancestrais. Ao apagar a vela, que a fumaça leve a minha saudade e chame meus ancestrais. Ao reacender a vela, fale, chama que retorna, que sua luz me conecte à minha linhagem. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistir até aqui, por se conectarem comigo e também por conhecer essa tradição da minha linhagem. No próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês outras formas de usar esse mesmo ritual da minha família para transformação, para manifestação e fortalecimento da energia. Então fique bem atentos porque vamos explorar juntos o poder dessa chama que retorna. Que a luz da vela reacendida continue iluminando o caminho de cada um de vocês até breve e que a energia dos nossos ancestrais estejam sempre com vocês.